Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Quando a gente faz uma ação, seja ela qual for, a gente vai só até um certo ponto, né? A gente pode fazer e chegar até um certo ponto. Depois desse certo ponto, ninguém controla. Então, a gente está fazendo um trabalho, aí a gente faz o melhor possível e entrega o trabalho. O resultado, como que as pessoas vão receber esse trabalho, a gente não sabe. O médico, né, vai fazer uma cirurgia, ele vai abrindo, usa o bisturi, separa as partes, o que ele vai encontrar ele não sabe, como que ele vai reagir ao que ele vai encontrar e como que ele vai contornar os problemas que esse organismo vai ter, ele não sabe. Existe sempre uma dose um limite de ignorância, né, e um limite de impotência mesmo, onde daqui para frente não tem nada que eu possa fazer. Então toda ação tem dentro dela, contido dentro dela, um limite para nós. Esse limite é até onde a gente vai. Daqui para frente, o resultado que vai ser conectado à nossa ação é determinado por uma coisa maior do que a gente. Algumas pessoas, nas mesmas condições, vão ter resultados completamente diferentes. Um belo dia você resolve ir para o trabalho e um dia chuvoso, é difícil de se locomover, você sai no frio e assim que você está indo para atravessar a rua, passa um colega indo para o mesmo lugar que você e você ganha uma carona, vai de carro, chega 15 minutos antes e feliz da vida. Um outro dia você vai chegar, vai atravessar a rua, quando você estiver quase chegando no ponto, o ônibus passa e não para. E você perde o ônibus e agora vai ter que esperar mais 1 hora o ônibus. E um outro dia você talvez vá atravessar a rua e no ponto de ônibus você encontra o amor da sua vida. E num outro dia você não chega do outro lado e acorda na UTI do hospital. E a UTI do hospital está cheia, não está vazia, né? Tem muita gente lá e ninguém planeja ir para a UTI do hospital. Entre o que eu faço e o que eu recebo, existe um conjunto de possibilidades de resultados que a gente não controla. Por mais que a gente faça da melhor maneira possível o que a gente se propõe a fazer, a gente não tem como determinar o resultado de uma ação. O que liga a gente, então, a esse resultado da ação, dentro da tradição védica, é chamado de karma. E o que tem a mais nesse entendimento de karma é o entendimento de que esses resultados são de ações anteriores realizadas por mim. E por isso que, de certa maneira, uma vida correta, uma vida de valores, uma vida onde a gente faz aquilo que a gente acredita e é adequado, mesmo que ninguém esteja vendo, é ótimo. Porque a gente está plantando um conjunto de resultados na nossa vida. Sabe aquilo que a gente escuta das nossas avós falando? O que a gente faz volta pra gente? É real. Dentro da tradição védica isso é chamado de lei do karma. Então, os Vedas, eles têm vários temas dentro deles que ajudam a gente a entender o funcionamento do mundo. Ninguém tem como provar que karma existe. Nem você tem como medir. Mas você experiencia essa diferença entre ações e resultados o dia inteiro. E imaginar que Deus está jogando dados, né? E que decide quando é que alguém morre atropelado e quando é que alguém recebe uma carona, é ridículo. É ridículo, né? Então, existe uma ordem cósmica, que dá a cada pessoa o resultado da sua ação, né? E é até interessante isso, porque de alguma maneira a gente volta a ser responsável pela nossa ação. Então, a vida é esse ciclo de ações. As pessoas executam a ação e recebem resultados de ação. E quando que isso para?
né? Se é que para, mas quando que isso para? Bom, isso não para por si só, porque tudo nessa vida que você faz, que você repete, você alimenta, né? E você faz de novo e você ganha hábitos e você ganha desejos associados aos hábitos que você tem e você fica preso num conjunto de movimentos. Por isso que é tão difícil a gente mudar o nosso estilo de vida, é tão difícil pequenas mudanças como até emagrecer, né? Porque a gente tem um hábito de comer certas coisas, a gente tem o hábito de uma quantidade de exercícios e para você fazer uma mudança física efetiva mesmo, você tem que ser capaz de mudar um hábito, muito mais do que um esforço de perder alguns quilos, você tem que mudar a maneira como você se alimenta, a maneira como você se exercita no seu dia a dia. Como existe então essa força do hábito e essa força natural, como que uma pessoa vai sair desse ciclo, né, de fazer ação, receber resultado das ações e ficar preso ali? Bom, ela sai quando a mente dela tem um discernimento que é muito interessante, que dentro da tradição védica é um momento muito importante do estudo, que é assim: ela consegue ver com toda clareza que o que ela faz não resolve o problema dela. Então, às vezes, a gente está assim... Às vezes a gente está assim, querendo se divertir e fazer alguma coisa diferente. E a gente pega, então, para assistir jogo de futebol. Ou novela, né? Você pode escolher, homem e mulher, você pode escolher novela ou jogo de futebol. Aí você põe a novela. A novela diverte, né? Você se entretém com aquilo ali que está acontecendo. Mas chega uma hora que mesmo se tivesse um próximo capítulo, eu não iria assistir. Porque é demais para minha cabeça eu ficar ali 2 horas, 3 horas. Hoje em dia, eles têm agora nesses canais de internet, tipo Netflix, etc., a possibilidade de você assistir um monte de capítulo. No início você assiste um monte, porque você gostou, você assiste um monte. Depois de um tempo, o próprio ato de assistir vai deixando você cansado. E você começa a se sentir perdendo tempo. E aquele prazer que eu sentia inicialmente, eu não sinto mais da mesma maneira, na mesma ação que eu estava realizando antes. Então, observa, existe um defeito dentro da própria ação, dentro do próprio resultado da ação. Eu me proponho a fazer uma determinada... a um determinado estilo de vida, a um determinado conjunto de ações, e se eu puder, eu como no mesmo restaurante a vida inteira. Eu sento no mesmo restaurante, falo com as mesmas pessoas e tudo mais. Mas a verdade é que por detrás dessas ações eu estou tentando preencher um vazio. Eu estou tentando me ver como uma pessoa completa. E vai ter uma hora, né, que eu vou enxergar redondamente que, olha só, seriado de televisão e novela é tudo igual. As histórias são muito parecidas, inclusive. Você muda o nome dos personagens e no Brasil, então, até os atores são os mesmos, né? Todos os mesmos atores da Rede Globo vestindo personagens diferentes. Não tem graça, né? Mas leva um tempo até a mente adquirir essa maturidade. E dizem até que a aquisição dessa maturidade vem com os karmas, porque a pessoa faz boas ações, a ela é dado o direito de enxergar além dessa cortina, que todas as outras pessoas não enxergam. Então, existe a necessidade, né, clara em mim de ir além desse jogo. Mas para eu ir além desse jogo, eu preciso ter uma mente capacitada para olhar para tudo e dizer, é um jogo, e eu não estou afim de jogar o que está acontecendo aqui. Isso pode acontecer, na verdade, sistematicamente dentro da vida da pessoa. Não é simplesmente assim, como dentro da minha família, dentro do meu emprego, dentro disso. Não, sabe? Você pode ter uma pincelada num determinado ponto da sua vida. Mas chega uma hora onde a pessoa ela começa a olhar para a vida dela como um todo e as coisas não se encaixam, as coisas não fazem sentido. Não faz, às vezes, sentido nem viver. Você vai dizer, cara, o que eu estou fazendo com esse emprego que eu não gosto? Com esses familiares que são um problema para mim? Com esses amigos que não me apoiam? Com o mundo do jeito que ele é, né? Você vai olhar e você fala, cara, para que tudo isso? Ainda bem que a gente pode dar boas risadas de vez em quando, porque se não desse também ia ser muito complicado, né, viver aqui nesse mundo. Mas quando a mente ela vai enxergando que existe uma limitação clara no mundo da maneira como ele é, e aquilo que eu faço
não está gerando os resultados que deveriam gerar. Eu não estou me tornando aquela pessoa feliz. Desde que eu comecei minha vida, eu estou nessa, tipo, né, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos formar uma família, vamos viajar, vamos não sei o quê, tudo para ser feliz. A felicidade que nunca chegou. Eu continuo a mesma pessoa ansiosa de sempre, desde que eu comecei minha jornada. Eu continuo a mesma pessoa medrosa, e cada um tem o seu perfil. Eu continuo a mesma pessoa. Então, como que realmente eu espero que alguma coisa mude se eu estou fazendo a mesma coisa o tempo inteiro e nada está acontecendo? Então, existe um desejo chamado de mumukshutvam. Na verdade, o desejo do mumukshutvam. Mumukshutvam significa o status de desejar por moksha, né, em sânscrito. Então, moksha significa essa liberação. Eu quero me ver livre. Eu quero me ver inteiro, feliz, independente do mundo, né? Livre do mundo, livre de todo o sofrimento que possa existir para mim. Todo mundo tem essa vontade, só que a maioria das pessoas vai tentar preencher essa vontade como? Tentando manipular o mundo e as pessoas, o que é impossível, que é o que a gente estava conversando antes. Então, a espiritualidade ela vai ganhar forma, o yoga vai ganhar forma, quando eu entendo, então, que essas mudanças todas no mundo não são possíveis, que eu estou em busca de uma verdade maior, de me ver livre, e eu estou, então, buscando uma resposta que está além daquilo que as pessoas conhecem. Aí, esse jogo do yoga vai funcionar muito bem. Bom, quando a gente está falando sobre espiritualidade, liberação, iluminação, todos esses conceitos a gente já ouviu muito falar. Infelizmente, sabe, a origem do termo iluminação é muito interessante. Nos Vedas, né, que é a origem da palavra autoconhecimento, não tem esse termo iluminação. O termo iluminação, ele surge de uma tradução do inglês. É verdade, porque Buda era conhecido como The Enlightened, né? Aquele que foi iluminado, né? Devido à conexão entre luz e conhecimento. Por que existe uma conexão entre luz e conhecimento? Aquela pessoa que tem um conhecimento, a gente diz que ela tem uma luz. Né? Em inglês se traduziu dessa forma, Buddha para o Enlightened. Só que Buda não significa isso, com luz. Buda significa com conhecimento. Bud é conhecer. Buda é só o sábio, um sábio. Né? E no caso, o Buda, né? Porque a gente está tratando de uma pessoa específica dentro da história dos mestres. Né? Então, quando a gente olha para a tradição védica, tudo está sendo apontado para esse conhecimento. Por mais que, ao longo do tempo, e ao longo de acordo com cada cultura, cada espaço, esse conceito ele vai mudando e vai criando dentro da mente das pessoas ideias a respeito do que é o autoconhecimento. Autoconhecimento não tem nada a ver com luz. É uma metáfora. Desde que o mundo é mundo, escuridão é um sinônimo de ignorância e luz é um sinônimo de conhecimento. Mas autoconhecimento não vai vir luz de lugar nenhum. Você não vai estar sentado em meditação e você enxerga uma luz, né? Ou senão você descobre que você é luz. Não, todos esses termos, eles são metafóricos. Eles não têm como objetivo você ter um entendimento literal de que a minha natureza é luz. Não, luz dentro do nosso mundo é uma propriedade física, né? Uma propriedade física dos fótons, né? Um efeito, para falar a verdade, né? Que não é a natureza do sujeito. Entretanto, esse fenômeno da luz, ele, né, dá a possibilidade da gente enxergar. Então, é um ótimo nome para a gente dar para o conhecimento. Ele é luz, porque ele ilumina, ele mostra, ele revela as coisas para a gente. Né? E aquele que tem luz é chamado de iluminado. Né? Aquele que tem conhecimento é chamado de sábio. Então, o sábio e o iluminado são a mesma coisa. Como que você se torna, né, uma pessoa sábia? Bom, com certeza não é fazendo meditação, porque meditação não provoca conhecimento de nenhum tipo. Se você quiser entender uma equação do segundo grau, não adianta você ficar sentado de olho fechado, você não vai entender. Meditação produz vários efeitos.
E é extremamente importante que a pessoa interessada em yoga saiba fazer meditação, saiba para que serve, saiba até qual meditação ela precisa. Agora, é importante também que eu entenda que meditação não produz conhecimento. Meditação é você ficar com você mesmo, é você viajar em certas visualizações que ajudam a sua capacidade de concentração, que ajudam você a acessar a energia do seu corpo. Tudo isso está incluso dentro dessa palavra meditação, mas não o descobrir algo que você não sabe. Né? Então, descobrir algo que eu não sei, eu preciso de um meio de conhecimento, como os olhos, o ouvido, aí eu vou escutar algo que eu não sei o que é, vou ver algo que eu não sei o que é. Agora, conhecer algo que eu não sei, eu preciso de um meio que com certeza a meditação não vai me trazer. Então, olha que interessante, né? Todos esses conceitos, iluminação, meditação, eles ficam pairando no ar. E a gente junta tudo isso e deposita dentro do nosso entendimento de o que é o resultado da espiritualidade, o que a gente quer obter, né? Mas, na verdade, a gente precisa fazer um refinamento disso para ir um pouco mais longe dentro da tradição védica. Da mesma maneira, se existe uma liberação, essa liberação ela não é natural. Ela não é um processo que quanto mais velho você fica, quanto mais tempo passa, mais você amadurece e você cresce e você então se resolve, então você não precisa fazer nada, só continuar vivendo que a iluminação virá. Não. Senão, todos os velhos de 70 anos iam ser pessoas maduras, né? E você vê pessoas de 70 anos que têm atitude de 13. Você vê pessoas de cabelo branco agindo como se ainda fossem controlar o mundo, parecendo uma criancinha de 15 anos quando tiraram a boneca. É o que a gente mais vê. Cabelo branco não produz conhecimento. Cabelo branco significa que essa pessoa teve muitas oportunidades. Se ela usufruiu dessas oportunidades de maneira apropriada, com certeza ela tem uma vantagem, ela tem mais tempo, mas não necessariamente conhecimento. Então, para que haja conhecimento, é necessário o esforço de conhecer. E é o esforço de conhecer de maneira apropriada que produz o conhecimento, e não o tempo e a idade. Então, olha que interessante. Autoconhecimento não é fruto de meditação. Autoconhecimento não tem nada a ver com luz. Autoconhecimento não pode ser descoberto sozinho, como a gente viu nas aulas anteriores. E autoconhecimento, também dentro desse contexto do estudo de Vedanta, né, ele é algo que é feito com esforço. Ele não é algo natural, não vai sair acontecendo sozinho. Né? Quando todas essas peças estão encaixadas, eu tenho uma nova visão sobre o que é esse se conhecer. E a última coisa que eu tenho para entender é que o autoconhecimento não é diretamente a aniquilação das minhas emoções. Muita gente imagina que ser livre, ser feliz, estar em paz, é estar livre de emoções. E produz uma visão de que o sábio, o monge, o swami, né, é uma pessoa que não se exalta e não fica triste. Não levanta e não senta. Ele está sempre equânime. Mas não é verdade. Quando a gente está com os nossos filhos sorrindo, a gente está ali, feliz, pensando, sorrindo, imaginando o futuro. A gente não precisa eliminar a mente nem as emoções para ser feliz. É claro que, junto com esses meus pensamentos, pode me vir um fluxo de pensamentos que me produz uma infelicidade. É verdadeiro. Mas quem que quer viver sem a sua mente? Imagina que eu falasse para você, olha, você vai ser feliz para sempre, mas depois que eu te fizer esse passe de mágica aqui na sua cabeça, você não vai mais pensar. Você quer? Eu não ia querer. Porque vida significa pensar. Vida significa interagir. E não tem passe de mágica. Se houvesse realmente uma bênção, né, que algum mestre poderia colocar a mão na cabeça e falar assim, agora você sabe a equação do segundo grau. Todo mundo ia fazer. Não ia ter ignorância no mundo. Né? E ainda mais para um conhecimento espiritual, algo tão precioso para fazer uma pessoa encontrar sua felicidade, quem que não ia querer? Toda essa visão são todas fantasias que a gente segura. Elas não têm realidade. Né? São todas ideias que estão ali em volta da espiritualidade que impedem a gente de ir além. Né? Eu quero me conhecer, existe um método, uma forma de fazer isso.
todas as outras maneiras, seja através de uma bênção especial, de uma meditação, de uma viagem por uma caverna no interior do Nepal, nenhuma dessas coisas realmente vai produzir em mim um conhecimento. Elas podem me dar ótimas experiências de vida, podem me fazer até crescer como pessoa, né, me tornar uma pessoa mais madura, e por isso a gente tem que usar elas. A gente não pode, a gente tem que usá-las, né? A gente não pode deixar ignorar todos esses fatores. Não, tudo isso é importante, mas eu tenho que entender que existe algo a mais. E esse algo a mais é esse conhecimento da minha natureza, desse ser imutável e pleno que eu sou. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om.